Ele a abordou, dizendo que ela estava realmente vestida como uma duquesa. Comentou que achava que tudo aquilo havia sido comprado com o dinheiro dele. Apontou para o chapéu e disse que custava a cabeça decapitada de um soldado inimigo. O vestido, talvez, o braço de um comandante. Sylvia retrucou, irritada, dizendo que não era necessário mencionar essas coisas, pois ela reconhecia o trabalho duro dele. Mas ele continuou, provocando que o colar talvez tivesse custado uma flechada que levou no braço. Sylvia disse que ele estava sendo maldoso. Pensou por um momento em como era azarada por ter dado de cara com ele justo agora. Ou talvez devesse agradecer, afinal, pelo menos naquele dia ele não estava coberto de sangue. Na noite anterior, Vitor havia trazido um urso que caçara, deixando todos no castelo assustados. Como se fosse um gesto de delicadeza, entregou a Sylvia um coelho, dizendo que era um presente, mencionando que ela parecia gostar de acessórios com pele de coelho. A cena foi tão terrível que ela quase desmaiou. Os servos chegaram e se ofereceram para ajudar o duque com o animal, e Sylvia aproveitou a deixa para escapar, dizendo que sairia para comprar roupas novas para ele. Vitor, no entanto, perguntou se ela sabia qual era o tamanho dele. Ela o ignorou, tentando continuar seu caminho. Mas ele a segurou pelo ombro, perguntando outra vez, com aquele tom provocador, se ela tinha problemas de audição e se sabia ou não o tamanho dele. Sylvia respondeu que escolheria o modelo e o tecido, e que o alfaiate iria até o castelo tirar as medidas com antecedência. Ele, porém, respondeu que não precisava complicar as coisas e que tiraria as medidas naquele mesmo dia. Sylvia ficou em choque, pensando no escândalo que seria andar pela cidade ao lado daquele homem horrendo. Perguntou se ele preferia ir sozinho, mas ele recusou a sugestão e afirmou que iria com ela, mandando que o aguardasse por 30 minutos. Indignada, Sylvia pensou que tudo sempre tinha que ser do jeito dele. De volta ao interior do castelo, as servas cuidaram de seu penteado, colocaram mais maquiagem e perfume. Uma delas comentou que Sylvia devia estar feliz por sair com o duque. Sylvia respondeu com ironia, dizendo que é claro, afinal, ele até prometera comprar um biscoito de canela para ela, um de seus favoritos. A serva, encantada, comentou que isso era muito doce da parte dele. Mas Sylvia pensou, frustrada, que Vitor não conseguia ser doce nem que tentasse. E se perguntou o que ele realmente sabia sobre ela. Ao sair para o lado de fora, Sylvia viu a carruagem e se perguntou o que era aquilo. Uma carruagem de casamento? Agora parecia que estavam indo a um encontro. Quando Vitor apareceu, ela pensou que ele estava vestido como um vagabundo, pelo menos assim ele não chamaria tanta atenção. Quem imaginaria que aquele homem era um fanático por guerra? Enquanto caminhavam até a carruagem, o mordomo se despediu dela com um sorriso, desejando que se divertisse com o duque. Sylvia, mantendo as aparências, agarrou o braço de Vitor e sorriu. Até logo. Na carruagem, vendo Sylvia emburrada, Vitor perguntou o que era dessa vez e por que ela estava com aquela cara. Sylvia respondeu que ele deveria entrar no papel na frente dos criados e fazer sua parte nessas situações, agindo de forma cortês. Ele disse que ela estava pedindo demais. Ela retrucou, perguntando se ele faria ou não. De repente, a carruagem chacoalhou, fazendo com que Sylvia perdesse o equilíbrio e caísse nos braços de Vitor. Imediatamente, ela voltou ao seu lugar, envergonhada, e perguntou por que aquela carruagem estava sacudindo tanto. Pensou que o interior era apertado demais para manter distância. Ao chegarem ao destino, Vitor lhe ofereceu a mão para ajudá-la a descer. Sylvia, ao tocá-lo, se perguntou se todos os homens tinham as mãos tão quentes quanto as dele. Ficou nervosa e tentou se recompor, lembrando-se de que muito sangue já havia sido derramado por aquelas mãos. Entraram no ateliê. Uma mulher as recebeu com um sorriso e deu boas-vindas. Sylvia explicou que estavam ali para encomendar roupas para o cavaleiro, sob medida e de acordo com a tendência atual. A mulher então chamou Vitor para tirar as medidas, e comentou que ele tinha uma ótima estrutura, apostando que devia ser bom com espadas.
Sylvia observou a interação, pensando que a mulher parecia bem interessada. Nunca havia ido ali com um homem antes, então talvez a costureira só estivesse curiosa para saber quem ele era. Além disso, como Sylvia nunca lidara com os assuntos do castelo de Asvan, a mulher provavelmente não fazia ideia de quem ela era. Sylvia se perguntou como as pessoas reagiriam ao saber que ela estava com ele. Para os outros, talvez parecesse apenas a esposa de algum nobre qualquer. A costureira disse que, começando naquele dia, as roupas ficariam prontas em 3 dias. Sylvia respondeu que alguém seria enviado para buscá-las. Vitor acrescentou que também precisava de sapatos, e Sylvia o acompanhou para ver os modelos disponíveis. Ela escolheu um par de que gostou e disse que iriam levar. Enquanto a mulher embrulhava os sapatos, Sylvia aproveitou para olhar outros itens. Encontrou uma sapatilha bonita, e Vitor disse que levariam também. Sylvia agradeceu e, empolgada, acabou escolhendo vários outros acessórios, colares, brincos e mais. Vitor apenas comentou que levariam todos eles. Sylvia estava bastante contente. Até pouco tempo, tinha certeza de que Vitor era um pândaro, mas ele definitivamente não era. E agora, com o cabelo cortado decentemente e sem a armadura, precisava admitir, ele era bonito. Para ser sincera, até mais do que imaginava. Ela se lembrava dos rumores. Diziam que ele tinha cicatrizes nas bochechas, que metade de seu rosto havia sido desfigurado por uma queimadura, que era caolho. Desde que partirá para o campo de batalha, 8 anos atrás, ninguém mais havia visto seu rosto. Era fácil entender como essas histórias se espalharam. Mas, agora que ela o via de perto, tudo parecia exagerado. Sylvia então se perguntou o que aconteceria se as pessoas soubessem que o homem ao seu lado era, de fato, Vitor Asvan. Enquanto observava as vitrines, alguém chamou seu nome. Virando-se, Sylvia viu um rosto familiar, James, um conhecido de outra ocasião. Ele sorria ao se aproximar, perguntando como ela estava. Imediatamente, ela se lembrou de quando os dois se encontraram em uma livraria. Haviam tentado pegar o mesmo livro ao mesmo tempo, e suas mãos se tocaram. James, gentil, insistiu para que ela ficasse com o livro, e ela agradeceu. Ele se apresentou, e ela também. Voltando ao presente, Sylvia comentou: "Aquele livro que você me deixou, era realmente bom. Se não encontrar outra cópia, posso te dar o meu." James sorriu, agradecendo, mas explicou que já havia conseguido um exemplar em outro lugar. Enquanto conversavam, Sylvia notou uma mudança na expressão dele. James parecia inquieto, os olhos desviando para algo, ou alguém, atrás dela. "Quem é esse cavaleiro?" perguntou ele, baixando o tom. Sylvia respondeu com naturalidade: "Meu marido." Vitor então se apresentou com voz firme. Sylvia franziu o senho. Ele realmente precisava dizer seu nome? James empalideceu. "Vitor Asvan? O maluco por guerra?" Sem esperar resposta, virou-se e saiu correndo, quase tropeçando nas próprias pernas. Sylvia suspirou, levando a mão à testa. "Pode parar de assustar as pessoas?" Vitor ergueu uma sobrancelha. "Aquele homem claramente não sabia que você era casada." "Ele nunca perguntou", rebateu ela. "Então ele achou que você era solteira. Ou talvez você tenha cara de solteira." "Não preciso sair dizendo coisas que ninguém me perguntou", disse Sylvia, cruzando os braços. "E mencionar o seu título foi um pouco demais. Você literalmente fez ele correr." Vitor sorriu, satisfeito. "Vamos comprar um anel de diamantes. Bem grande." "Assim do nada?" ela perguntou, confusa. "Para comemorar. Decapitei um monte de inimigos." Sylvia estremeceu. "Isso é horrível. Você realmente é um fanático." "Tenho certeza de que, entre eles, havia algum James", disse ele, com um sorriso irônico.
Ela pensou que aquilo era uma coisa terrível de se celebrar. Mas, ao mesmo tempo, ia ganhar um anel de diamantes. E por isso, resolveu não se importar tanto. Mais tarde, já na carruagem, admirando o brilho da pedra em seu dedo, Vitor perguntou: "Gostou tanto assim?" Sylvia assentiu, sorrindo. "Claro que sim. É lindo. Cresci muito pobre, nunca tive um anel de diamantes. Hoje foi melhor do que eu esperava. Achei que algo terrível fosse acontecer." Ela refletiu por um momento. Ele não falou muito, não foi exigente, e embora não tivessem comido os biscoitos de canela que ela adorava, se deliciaram com várias sobremesas. Ele ainda era sarcástico, claro, mas muito mais calmo do que ela imaginava. Talvez por isso estivesse começando a se perguntar por que o chamavam de assassino, fanático, monstro. Sylvia não achava que Vitor fosse um ser humano horrível. Ele só passou boa parte da vida na guerra, o que, talvez, fosse exatamente o problema. "Onde você morava?" Ele perguntou, quebrando o silêncio. "Num vilarejo pequeno, no campo. 1 semana de viagem daqui." "Bem longe," ele comentou. "Como acabou no meu castelo?" Ela hesitou, depois disse: "Fugi. E não sabia que você voltaria tão cedo." "Por que fugiu?" "Porque, se eu ficasse em Senoa, teria que me casar com um velhote careca." "Você fugiu de casa só por isso? Para escapar de um casamento?" Ela sentiu com firmeza. "Era uma questão de vida ou morte para mim. Imagina, uma garota que cresceu comendo batatas podres, terminar com um velho careca?" Ele riu, provocando. "Então foi por isso que você conseguiu comer aquela batata." Sylvia ficou nervosa, encarando. "Precisa mesmo tocar nesse assunto?" Vitor deu de ombros. "Melhor eu tomar cuidado para não ficar careca. Ou você vai fugir de novo." Ela bufou, virando o rosto para a janela, mas com um leve sorriso no canto dos lábios. Se fosse acrescentar algo mais sobre esse dia, talvez dissesse que ele foi o mais estranho e agradável desde que ela pisou naquele castelo. Sylvia estava a caminho do almoço quando foi surpreendida por uma empregada, que avisou que algumas pessoas estavam procurando por ela. Confusa, ela perguntou quem seriam, até que sua irmã postiça, Brianna, surgiu correndo e a abraçou. Sylvia imediatamente se perguntou o que ela fazia ali. Logo depois, sua madrasta apareceu, dizendo que estavam muito preocupadas e que sentiam saudades. Sylvia respondeu que não havia motivo para preocupação, pois ela estava bem. A madrasta, no entanto, comentou que os criados do castelo já haviam contado tudo. Sylvia pensou que precisava tirá-las dali o quanto antes. Nesse momento, Vitor apareceu, perguntando quem eram aquelas mulheres. Sylvia, trêmula, respondeu que eram sua madrasta e sua irmã postiça. Assim que perceberam quem ele era, a madrasta e Brianna ficaram pálidas. Diante disso, Vitor ordenou aos servos que tratassem as duas com respeito e que preparassem um lugar à mesa para o almoço, instruindo ainda que o chefe preparasse os melhores pratos. O banquete servido deixou as visitantes impressionadas. A madrasta, observando o duque, achou estranho que ele fosse tão diferente dos rumores, não parecia assustador como diziam, e pela forma como tratava a todos, parecia até apaixonado por Sylvia. Sylvia, por outro lado, sabia que a madrasta estava tramando algo. E não conseguia entender por que Vitor estava sendo tão gentil, aquilo não era comum. A madrasta agradeceu o banquete, dizendo que era um gesto nobre. Vitor respondeu que, por serem da família de sua esposa, era o mínimo que podia fazer. Quando Brianna tentou comer, levou um tapa da mãe. A madrasta então declarou que não poderiam aceitar a refeição, pois tinham vindo para levar Sylvia de volta para casa. Sylvia ficou boquiaberta. A madrasta insistiu que sempre cuidou de Sylvia como se fosse filha e que não queria ser mal vista como uma madrasta ruim. Apontou para a enteada e pediu que Vitor olhasse para seu rosto, dizia que, mesmo em tempos difíceis, sempre lhe dera comida.
Ela completou que, por conta disso, ela e Brianna ainda viviam de batatas podres, e que a menina estava faminta. Sylvia se revoltou em silêncio, lembrava claramente que eram elas que comiam bem, enquanto ela se contentava com um mingau ralo. Vitor, surpreso, perguntou se aquilo era verdade. Disse que era triste ouvir uma história dessas e que, se estivessem mesmo com fome, era admirável como resistiam à comida posta. Nervosa, a madrasta tentou disfarçar, enquanto Brianna, hesitante, comentou que a carne parecia deliciosa. Sylvia, percebendo o fingimento, sugeriu que, já que vieram de longe, deveriam almoçar com eles. Disse que Brianna claramente estava com fome e que o chefe havia preparado tudo com carinho. A madrasta, vendo que não teria saída, aceitou. Vitor reforçou que já provara muitas batatas podres em campanha e que sabia o quanto aquilo poderia ser duro. Durante a refeição, ele perguntou diretamente à madrasta por que queria levar Sylvia embora. Ela respondeu que havia criado a menina como filha e que, mesmo ele estando em descanso agora, a guerra ainda não tinha terminado. Disse que Sylvia sofreria quando ele partisse novamente, pois teria de lidar com a ausência do marido. Vitor comentou que podia imaginar o que ela sentiria. Sylvia, porém, pensou que estaria aliviada com sua partida. A madrasta, dramática, declarou que Sylvia não conseguiria dormir de preocupação. Sylvia pensou, irritada, que na verdade nem dormia por medo de que ele voltasse. Vitor, então, concluiu que a madrasta estava certa, e que, por isso, voltaria mais cedo da próxima vez. A madrasta olhou fixamente para Vitor e perguntou o que aconteceria se ele não conseguisse voltar da guerra. Quem ficaria responsável por Sylvia? Sylvia mal acreditava no rumo da conversa, não conseguia entender o que a mulher estava planejando. Vitor comentou que ela falava como se ele estivesse fadado a morrer em batalha. A mulher respondeu com um dramático Deus o livre, e disse que na guerra nunca se sabia o que poderia acontecer. E se Sylvia ficasse viúva? Ela, como madrasta, não podia assistir passivamente a um casamento tão incerto. Contou então que Sylvia fora noiva de outro homem antes, mas que, como viviam na pobreza devido às dívidas do pai da jovem, não tinham dote. O pretendente, por compaixão, dispensou o dote e ainda prometeu ajudá-las financeiramente. Gostava muito de Sylvia. Mas agora, ela lamentava, Sylvia já estava casada com o duque. Apesar disso, afirmou que tudo o que queria era vê-la feliz e segura, e, para isso, ela deveria voltar com elas. Disse ainda que, caso Vitor não pudesse mais cuidar de Sylvia, deveria ao menos garantir seu sustento. Caso contrário, ela mesma teria de levá-la de volta. Sylvia se enfureceu por dentro. Sabia que a mulher estava apenas atrás de dinheiro. Desde o começo, era tudo um plano. Vitor, curioso, disse que ainda não ouvirá a versão de Sylvia. Pelo que percebia, sua madrasta a tratava como uma criança indefesa. A madrasta, num tom de ameaça, mandou Sylvia prestar atenção no que responderia. A jovem sentiu-se encurralada. Pensou que, se a contrariasse, ela poderia revelar a verdade. Mas se dissesse que queria ficar, talvez ainda houvesse esperança. Não queria voltar para aquele lugar miserável. Não queria viver como empregada, nem ser vendida a algum velho nojento. De repente, explodiu. Eu não quero ir. Eu quero ficar aqui. A madrasta se levantou, furiosa, e segurou seu braço com força. Como você ousa? Gritou. Se me desobedecer. Mas antes que pudesse terminar, uma faca passou voando e cortou parte de seu cabelo. Vitor, com voz fria e irônica, lamentou. Que pena! Tentei matar uma mosca. Sylvia o encarou, tentando entender o que ele queria dizer com mosca. Apavorada, a madrasta caiu de joelhos. Vitor se aproximou calmamente. Disse que Sylvia havia feito sua escolha, e que ela não precisava se preocupar mais. Disse também que, embora não soubesse quem era esse velhote careca, parecia que Sylvia o preferia.
A madrasta engasgou de susto. Cê careca! Como você sabia? Vitor tirou uma faca da parede e a girou nas mãos. Acho que descansei demais. Nem consegui matar uma mosca. Uma mosca muito sortuda. Fitou-a nos olhos. Hoje, terei compaixão. Mas não haverá uma próxima vez. Disse que deveria voltar para o campo de batalha, aperfeiçoar suas habilidades. Assim, da próxima vez, não erraria. Abaixando-se até ela, encarou-a de perto. Está tremendo por quê? Está preocupada que eu morra em combate? Tocou seu ombro. Não se preocupe. Vou destruir todos os meus inimigos. Silvia nunca mais estará sozinha. A mulher se levantou em pânico, agarrou Brianna e saiu correndo pelos corredores. Vitor ordenou que os servos as escoltassem até os portões. Pouco depois, eles voltaram dizendo que as duas fugiram tão rápido que nem responderam quando foram chamadas. Silvia comentou que, com certeza, estavam assustadas. Pensou que Vitor poderia ter se ofendido com a tentativa de extorsão, mas sentia que ele só queria ajudá-la. Lembrou-se, com um calor no peito, de quando ele a chamou de fada. Mais tarde, Silvia caminhava pelo jardim, admirando as flores. Vitor apareceu no alto de uma muralha. Desceu e perguntou se ela estava bem. Silvia disse que sim, que só queria tomar um pouco de ar fresco. Ele perguntou por que ela nunca cavalgava. Ela respondeu que nunca aprenderá, que jamais havia montado um cavalo. Ele disse então: Eu vou com você. Sem aviso, a carregou nos braços e a colocou sobre a sela, deixando-a um pouco. Envergonhada, ela o ouve dizer que é melhor se segurar firme. Sem saber onde apoiar as mãos, segura com cuidado na manga da camisa dele, achando o gesto íntimo demais. Assim que o cavalo começa a se mover, ela quase escorrega e, instintivamente, se agarra a ele, envolvendo-o em um abraço apertado. A vista do alto era linda. Silvia se encantava com a paisagem, sentindo-se maravilhada com aquela sensação de liberdade. Ela queria ter aprendido a cavalgar, mas nunca teve esse luxo. Precisou dedicar sua vida à madrasta e à irmã postiça. Com um suspiro, confessa sentir inveja de Vitor, ele pode aproveitar aquela paz todos os dias. Mas ele nega com suavidade, lembrando que o que está acostumado a ver é o oposto da paz, cenas sangrentas e brutais. Afinal, ele é um soldado. Silvia sorri de lado e comenta que duvida que ele já tenha cavalgado tão devagar assim, perguntando-se se ele está aproveitando um raro momento de tranquilidade, ou se está sendo gentil com ela. Ela queria entendê-lo melhor. Sabia que Vitor era visto como um homem selvagem, um caçador, mas não um caçador movido por prazer, e sim por hábito. Ele impunha respeito com sua voz firme, mas jamais levantara a mão contra um servo. Silvia, no início, temeu que ele fosse também um homem cruel no íntimo, até mesmo abusivo, mas para sua surpresa, ele sequer a havia tocado com malícia. Nunca o viu lendo um livro, ouvindo música ou exigindo pratos sofisticados. Para ele, qualquer comida preparada pelo chefe da cozinha era motivo de gratidão. Também nunca o viu com amigos, embora tratasse seus soldados com respeito, mesmo que todos parecessem temê-lo. Vitor não caçava por sede de sangue, mas porque não sabia o que fazer com o próprio tempo. Sua vida parecia solitária. As pessoas ririam se ela dissesse que sentia pena do temido duque, mas era a verdade, sentia. Ele podia brincar e ser atencioso, mas o mundo insistia em vê-lo apenas como uma máquina de matar. Eles chegaram a um riacho. Vitor desceu com o cavalo para deixá-lo beber água, e Silvia tirou os sapatos, entrando descalça na água fria. Riu, dizendo que era divertido, até que o cavalo, com uma cusparada, encharcou seu vestido. Furiosa, ela protestou, dizendo que o cavalo havia cuspido nela. Vitor riu. Silvia, indignada, jogou água nele. Ele revidou. A brincadeira escalou até os dois estarem rindo como crianças, jogando água um no outro.
Ela caiu sentada na água, dizendo que ele era muito malvado, e então agarrou a perna dele, puxando-o para dentro do riacho também. Ambos riram alto, sem se importar com a água fria ou com as roupas molhadas. Quando saíram do riacho, Sylvia, ainda se divertindo, perguntou se era possível cavalgar daquele jeito, completamente encharcados. Só então se deu conta de que seu vestido estava quase transparente. Com vergonha, disse que não queria que ele a olhasse daquela forma. Mas ele se aproximou em silêncio, tocou o rosto dela com delicadeza e beijou seu pescoço, passando a mão por seu corpo com cuidado. Seu coração disparou. Era como se o ar tivesse sumido. Nervosa, Sylvia o afastou, dizendo que precisava voltar ao castelo, afinal, uma nova máquina de costura estava para chegar. Ele ainda tentou beijá-la, mas ela virou o rosto. Ele assentiu e sugeriu que voltassem. Durante o caminho de volta, Sylvia estava silenciosa, envergonhada. Victor Asven estava logo atrás dela no cavalo, e agora ela o via de outra forma, não apenas como o duque ou o soldado temido, mas como um homem. Um mês inteiro, que parecia não ter fim, passou surpreendentemente rápido. E o fim daquele mês marcava também o fim das férias de Victor. Naquele dia, ele retornaria ao campo de batalha. Ao vê-lo prestes a partir, Sylvia pensou que ele não parecia mais tão assustador com sua armadura. Lembrou-se do dia em que ele explicou sobre o lenço amarelo. Ele lhe dissera que lenços brancos são para enxugar lágrimas, mas que, se alguém quisesse que outra pessoa voltasse viva da guerra, deveria acenar com um lenço amarelo. Era um símbolo silencioso de um desejo sincero: volte com vida. Quem diria que, agora, seria ela mesma quem separaria um lenço amarelo? Ela deveria estar feliz com a partida dele. Então, por que seu coração estava tão apertado? Sylvia se aproximou com passos lentos, e olhando para ele com os olhos marejados, apenas disse: "Por favor, volte em segurança." Antes de partir, Victor se aproximou de Sylvia com um sorriso leve e perguntou se ela não lhe daria um beijo de despedida. Sem lhe dar tempo para responder, inclinou-se e a beijou. Sylvia desejou que aquele instante durasse para sempre, que o tempo parasse só para que ela permanecesse nos braços dele por mais um momento. Quando ele montou no cavalo, ela reuniu coragem e pediu que ele voltasse. Ao ouvir isso, o rosto de Victor se iluminou com um sorriso radiante. Ele respondeu que faria o que estivesse ao seu alcance para retornar. Um ano se passou desde a partida de Victor, mas Sylvia ainda não havia se acostumado com o vazio que ele deixará. O castelo, outrora tão espaçoso e cheio de possibilidades, agora lhe parecia frio e solitário. Os dias eram calmos demais, entediantes. E à noite, ela rezava para que ele voltasse logo. Numa manhã aparentemente comum, uma das servas irrompeu pelos corredores, desesperada, anunciando que o duque havia retornado. Sylvia não pensou duas vezes, correu para vê-lo, com o coração acelerado. Quando finalmente o reencontrou, viu que ele estava são e salvo, mas não sozinho. Nos braços de Victor, havia um bebê. Sylvia parou, chocada. Não conseguia entender. Ele então declarou, com naturalidade perturbadora, que aquele bebê era dele, e dela também. Confusa, Sylvia lembrou de que o filho deles havia morrido no ano anterior. Victor respondeu que era para ela dizer que o bebê havia voltado à vida. Nada fazia sentido. Sylvia olhou para o bebê, encantada apesar da confusão, mas logo se incomodou com a forma como Victor o segurava, como se fosse um saco de pão. Pediu que Marilyn o pegasse. Ele disse que o nome da criança era Giz. Sylvia, irritada, pensou que Victor agia como se simplesmente pudesse voltar do campo de batalha, aparecer com um bebê nos braços e nomeá-lo sem qualquer explicação. Ele sequer escolhera um nome quando ela fingiu estar grávida. Agora, trazia uma criança nos braços e esperava que ela aceitasse. O bebê, é claro, não tinha culpa. Mas ela não conseguia lidar com aquilo. Saiu dali, tomada pela raiva. De volta ao quarto, andava de um lado para o outro, inquieta.
Como ele teve tempo de fazer um bebê em meio a uma guerra? A raiva crescia. Sylvia gritou para si mesma, perguntando como ele teve coragem de buscar o calor de outra mulher. Como pôde? Ela se sentia ridícula. Como duquesa, poderia ter flertado, até mesmo mantido amante se quisesse, mas jamais o traiu. E agora se via diante de um homem que voltava com uma criança nos braços, sem um pingo de arrependimento. Um sem vergonha. Achava-se uma amante lamentável. Talvez todos pensassem o mesmo, que ele não a amava mais, que não se importava com seus sentimentos. Tinha esperado tanto por ele, por isso? Decidida a enfrentá-lo, abriu a porta do quarto, mas foi surpreendida, ele já estava ali. E atrás dele, Marilyn segurava o bebê. Instantes depois, Vitor olhava para a criança, que dormia tranquilamente. Pediu que Sylvia a olhasse. Ela recusou, embora, no fundo, questionasse se não estava sendo dura demais. Não queria repetir os erros da madrasta. Não olhar para o bebê não significava que o odiava, apenas não queria ser incomodada naquele momento. Vitor, meio sério, comentou que ela era muito preguiçosa. Sylvia retrucou, perguntando se ele esperava que ela agisse como mãe da criança. Ele respondeu que ela não precisava, se não quisesse. Ao menos, pensou Sylvia, ele parecia ter alguma noção do que havia feito. Chateada, foi até a sacada e ficou lá, perdida em pensamentos. Por que ele fizera isso? Por que a deixará ficar naquele castelo se no fim traria outro filho para casa? Ele a fizera acreditar que era sua esposa, lhe dera esperanças. E agora isso? Sylvia se perguntava como ele tivera coragem de dormir com outra mulher, e quem seria essa mulher, afinal? Quem teria coragem de se deitar com um homem como ele? Apesar de tudo, isso não mudava os fatos. Vitor Asvan, seu marido, havia tido um filho fora do casamento. Era um homem cruel. Ela jamais abriria o coração para ele novamente. Na manhã seguinte, ao sair do quarto, deu de cara com ele mais uma vez. Os dois se encararam por um instante, mas ela desviou o olhar e passou direto, enraivecida. Durante o café, mal tocou na comida e logo se retirou. Naquela noite, deitou-se em silêncio, ignorando completamente sua presença ao lado. Quando ele se deitou, ela rangeu os dentes, pensando que ele sequer se importava com o que ela sentia. Não fazia muito tempo que ela rezava para que ele voltasse vivo. Agora, desejava apenas que voltasse para o campo de batalha. Sylvia não conseguia parar de pensar que, enquanto ansiava pelo retorno de Vitor, ele poderia ter se deitado com outra mulher. Como ele esperava que ela acordasse um dia e, simplesmente, assumisse o papel de mãe de uma criança desconhecida? Como ousava imaginar que ela cuidaria do filho de outra mulher como se fosse seu? Dominada por raiva e confusão, levantou-se de súbito e questionou, de forma direta, como ele havia feito àquela criança. Vitor pareceu surpreso, como se não entendesse o que ela queria dizer, e respondeu que aquela era uma pergunta absurda. Isso só aumentou sua frustração. Ela o acertou com um tapa. Ele não entendia por que estava apanhando, e ela se perguntou se ele realmente acreditava que ela desistiria de tudo tão facilmente. Com o coração em chamas, perguntou quem havia dito a ele que podia voltar para casa com uma criança nos braços. Ele respondeu com outra pergunta: qual era o problema nisso? Ela respondeu com raiva que aquilo a fazia se sentir péssima, ao que ele, confuso, quis saber por quê. Sylvia começou a bater nele novamente, e quando ele se levantou e perguntou o que havia de errado com ela naquele dia, ela devolveu com uma pergunta ainda mais dura: e se fosse ela que tivesse engravidado de outro homem durante sua ausência e dissesse que aquele era o bebê dele? Como ele se sentiria? Vitor lembrou que ela já havia mentido sobre estar grávida antes. Ela admitiu que sim. Ele confessou que se sentiu horrível na época. Sylvia, então, pensou que ele poderia ter feito tudo aquilo por vingança. A raiva a consumia. Jogou-o sobre a cama,
gritando se ele estava dizendo que teve um filho apenas para se vingar dela. Ele respondeu com sinceridade que não havia motivo para fazer algo assim. Sylvia quis saber, de novo, de quem era aquela criança e por que ele a havia trazido para o castelo. Ele insistiu que o bebê era dele. Ela, então, exigiu saber quem era a mãe. Victor perguntou por que ela estava tão obcecada com isso. Chorando, Sylvia respondeu que não conseguia tirar aquilo da cabeça. Sentia-se como se tivesse sido substituída por outra mulher. Foi quando Victor a abraçou e, em um tom calmo, começou a explicar. Contou que a criança havia sido abandonada nas ruas. Ao vê-la, lembrou-se de si mesmo quando era pequeno. Admitiu que, quando Sylvia entrou no castelo pela primeira vez, ele pensou que ela era apenas mais uma oportunista. Mas, mesmo assim, havia sido sincero quando disse que ela poderia ficar. Tinha trazido a criança porque se reconheceu nela, mas também porque pensou em Sylvia. Ela chorava, emocionada, deitada sobre o peito dele. Disse que ele devia ter contado tudo isso desde o começo. Seu coração batia rápido, apertado. Levantou-se, dizendo que agora compreendia. E enquanto caminhava pelo quarto, com os pensamentos embaralhados, perguntava-se se, talvez, fosse a primeira vez que podia sentir-se como uma verdadeira mãe. No instante em que retornava ao quarto, assustou-se com Victor parado atrás dela, chamando seu nome. Ele perguntou por que ela estava tão surpresa, dizendo que já a havia chamado algumas vezes. Sylvia, ainda envergonhada, respondeu que não era nada. Ele comentou que seu rosto estava vermelho, mas ela desviou o assunto, apontando para o que ele segurava nas mãos. Victor explicou que era um convite do palácio. Haveria uma festa, e ele achava que eles deveriam ir juntos, seria uma boa oportunidade para passearem pela capital. Sylvia ficou nervosa. Era um evento da alta sociedade, e ela sequer havia feito seu début. Sempre viverá no interior, e sua família fora pobre. Evitava contato com nobres e mal conhecia a capital, indo à cidade apenas para fazer compras, e mesmo assim, raramente. Perguntou se realmente precisavam ir. Ele respondeu que era perto, que chegariam rapidamente de carruagem. Ela protestou, dizendo que ficava enjoada em viagens longas, mas ele rebateu com um sorriso, dizendo que ela mesma dissera que dormia assim que abria um livro, era só fazer isso. Sylvia achou tudo muito suspeito. Aquilo não parecia apenas um passeio. E estava certa. Victor revelou que o imperador achava que ele precisava de uma mulher. Quando comparecia às festas reais no passado, sempre havia uma mulher aleatória em sua cama. Sylvia ficou horrorizada. Não podia permitir que isso acontecesse novamente. Declarou, decidida, que precisavam encontrar o imperador pessoalmente. Victor sorriu, satisfeito com a resposta. Disse que levariam Jace com eles, pois queria mostrar à majestade que agora tinham um filho. O imperador só acreditava vendo. Sylvia ficou ainda mais nervosa.